A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético da TV Manaim. E a TV Manaim está vinculada à Igreja Cristã Maranata. E nós estamos aqui no estúdio, eu com o pastor Roberto Pedra. A paz do Senhor, pastor Roberto, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos. Nós vamos começar, a partir deste episódio, uma nova fase, né? Nós estávamos falando cronologicamente, estávamos no Velho Testamento, né? O nosso último episódio foi sobre o Monte Sinai, mas agora nós vamos dar um salto e nesse ano de 2026 nós vamos começar a falar aqui a respeito da cronologia do Novo Testamento. Falar da pessoa do Senhor Jesus, dos fatos que ocorreram ali na vida do Senhor, no ministério de Jesus, falar também dos milagres, dos encontros, sobre a igreja no livro de Atos, as cartas. Então nós temos muitos assuntos aqui, até para mostrar isso. Não vamos seguir rigorosamente a cronologia do Velho Testamento, vamos passar agora para o Novo Testamento para dar ênfase esse ano nessas experiências que estão relatadas ali no Evangelho. Isso é muito importante para nós como igreja, não é isso, pastor? Sim. E se nós observarmos, pastor Alex, todo o Velho Testamento é um pano de fundo para o acontecimento do nascimento de Jesus. As profecias, as figuras, os personagens, tudo apontando para esse momento do nascimento de Jesus, o Salvador, né? Jesus, Filho de Deus, eterno, Deus Filho, que se fez carne. Então, agora nesse momento, principalmente agora quando nós vamos estudar, iniciando pelos Evangelhos, mostrando o cumprimento de toda a profecia do Velho Testamento, agora se consolidando, se tornando real, e todo esse preparo mostrando o Salvador que viria para alcançar a vida do homem. Glória a Jesus. Nós vamos iniciar, pastor Roberto, até com um texto no Evangelho de João. Gostaria que colocasse no quadro. Nós vamos ter 4 evangelhos, né? Até para aqueles que são novos, que vocês não têm conhecimento com a palavra de Deus. Nós temos 4 evangelhos, são os 4 primeiros livros ali do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós vamos ver aqui nesse primeiro episódio, que tem como título Genealogia de Jesus, a introdução desses 4 livros aqui e mostrar a perspectiva de cada um. É importante até nós enfatizarmos que esses 4 evangelhos não vão se contradizer, nem se combater, mas um vai completar o outro para mostrar a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Sim. É interessante que João vai destoar um pouco, né? Não contradizer, mas destoar um pouco, porque o Evangelho de João vai dizer quem é Jesus, e os outros vão mostrar os fatos a respeito do Senhor Jesus. E o texto está lá em João, no capítulo 1, nos versos de 1 a 4, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, esse texto ele é muito profundo, que ele vai mostrar muitos aspectos a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Jesus como verbo, né? A ação que estava no princípio da criação, e tudo foi feito por Jesus, né? Então, nós falamos aqui nos primeiros episódios aqui sobre os dias da criação, e o texto aqui em João, ele vai afirmar, né, e reafirmar a presença do Senhor Jesus ali na criação, né? Mas também Jesus como Deus e eterno. Né? Isso é muito importante para nós entendermos isso, né? Justamente, porque aqui mostrando a divindade de Jesus, sendo o Verbo que se fez carne, ou seja, Deus que nasceu como homem, sentiu as dores do homem para que o homem fosse resgatado, né? Então, aqui mostrando o amor de Deus para com o homem que nós vemos se formos até observar, voltando ao Velho Testamento, como se encontrava a humanidade, completamente entregue a rituais, entregue
a uma tradição mais distante de Deus. Os sacrifícios não agradavam mais a Deus. Agora Jesus vem, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para resgatar no homem, dar ao homem agora a oportunidade de ter uma vida com o Senhor, né? Então, o texto, como diz, né, o princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, porque é a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Iniciando aqui o ministério, né, o período de Jesus, né, o Velho Testamento, o período do Pai, o ministério de Jesus, o período do Filho, a igreja, né, iniciando quando nós vamos estudar ali o livro de Atos, os livros doutrinários, as cartas, o período do Espírito Santo que se estende até nós, hoje vai se encerrar no arrebatamento da igreja. Então aqui dando início ao período do Filho, né, Deus que se fez carne para resgatar o homem. Glória a Jesus. Mas como nós estamos fazendo esse salto do Velho Testamento para o Novo Testamento, e nos episódios anteriores nós falamos muito assim das gerações, né? Nós estávamos contando regressivamente para chegar até a pessoa do Senhor Jesus. E eu gostaria que colocasse o próximo quadro, e até pedir para que você pudesse até pincelar aqui as últimas 9 gerações antes de Jesus, sim, né? Porque sim, é importante isso, porque nós temos ali a preservação dessa linhagem até chegar na pessoa do Senhor Jesus, né? Sim. O livro de Mateus é o que nós gostaríamos de abordar, porque ele já começa, o livro de Mateus, com a genealogia de Jesus, né? Desde o primeiro versículo, né, já começa mostrando a genealogia, porque Mateus apresenta Jesus como rei, e todo rei tem que ter comprovada a sua genealogia, e por isso que Mateus apresenta a genealogia. Para nós rendermos o nosso tempo, nós poderíamos abordar, como está no quadro aqui, as 10 últimas personagens da genealogia que aparece aqui em Mateus, mas é interessante porque essas 10 últimas gerações vêm viver num período interbíblico que nós chamamos. O último profeta, Malaquias, ele profetizou entre o período de 430 a 400 anos antes de Cristo. Então nós vemos, por exemplo, esses ancestrais de Jesus viveram justamente nesse período em que Israel estava disperso, período em que muitos deles, embora fizessem parte da descendência de Davi, não reinaram, né, porque o reino estava entregue nas mãos dos romanos. Então nós vemos, por exemplo, Eliaquim. O nome de Eliaquim e todos, né, a maioria deles, são nomes desconhecidos. Não eram nomes de pessoas simples, pessoas que não tiveram grandes feitos, reinos, mas preservaram e, vamos dizer assim, foram elos da promessa do Senhor, do reino, que chegaria até Jesus. Porque é interessante quando nós falamos, o Senhor Jesus é Deus, né? Eterno, Filho de Deus, mas ele nasceria de mulher, né? Nasceria de Maria ali, seria concebido pelo Espírito Santo, mas havia várias promessas, várias profecias, né? Lá em Gênesis, a primeira profecia que diz que a semente da mulher, ela pisaria a cabeça da serpente. Para Davi, o Senhor promete a Davi que assentaria um no trono de Davi que seria eterno. Então, isso vai mostrar aqui a preservação desta promessa de Deus. Então, sim, Deus vai garantir isso com o nascimento desses ancestrais ali até chegar na pessoa do Senhor Jesus. Sim, né? Porque a promessa de Deus não volta atrás e não interrompe. Embora esse período que nós chamamos de período interbíblico, por que interbíblico? Porque não se levantou nesse período nenhum profeta, nenhuma mensagem, nenhuma revelação registrada dentro desse período. Mas é como se Deus estivesse em silêncio. Mas embora houvesse o silêncio de Deus, não houve
a intervenção do processo, do projeto dele, da profecia. A profecia não foi interrompida. Não foi interrompida. No silêncio, Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando e mantendo a linhagem. Então nós vemos nomes que não são tão conhecidos, mas fazem parte da linhagem. É o exemplo de Eliaquim, que nasceu no ano 421 a.C. O nome dele significa Deus estabelece. E Azor, aqui já nasceu no período do silêncio, né? No ano 375. Zadok, 329 a.C., é o nome ligado à justiça, né? Da ideia de justiça, o significado do seu nome. Aquim é uma geração obscura, um anonimato, né? Que não existe, né? Comentários. Eliúde, no ano de 237 a.C., a continuidade fiel em tempos politicamente instáveis, porque Israel estava realmente instável, sendo dominado no cativeiro, por outras nações, né? Sim. Eleazar é o nome sacerdotal, significa Deus ajuda, né? No ano 191. Matã, que nasceu no ano de 145, é a ponte direta entre a esperança antiga e o cumprimento próximo da promessa do nascimento de Cristo, né? Jacó, que nasceu no ano 99, pai de José, né? E José, pai de Jesus, que nasceu no ano 53, né? O homem justo, escolhido por Deus para dar a Jesus a linhagem real. Exatamente. Né? Embora não fosse o pai biológico, mas deu a Jesus, né, essa herança de real, né, da linhagem de Davi. Porque os textos até vão tratar e trazer Jesus como primogênito, né, de José, para garantir isso, né, porque o primogênito teria direito a se assentar no trono, né? Sim. Então nós vamos ver essa descendência aqui. Mas para continuarmos, Roberto, nós vamos pegar aqui a introdução dos evangelhos, né? Eu gostaria que até passasse, porque nós vamos ter aqui os primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, porque trazem também o Senhor Deus tem esse cuidado até de inspirar ali os escritores para trazer essas informações, né? Porque quando nós vemos lá no primeiro versículo do livro de Mateus, diz assim: livro da geração de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Mateus aqui, ele escreve para os judeus. E qual que era esse ângulo, né, essa perspectiva? Era mostrar para os judeus, né, para Israel, que Jesus era o legítimo herdeiro ao trono de Davi. Porque o texto diz, Jesus Cristo, filho de Davi, essa expressão filho de Davi aqui é porque ele era descendente direto de Davi, né? Sim. Como você disse por José, mas também filho de Abraão, que Abraão foi o primeiro israelita, né? O pai da fé, o pai da promessa, começou com Abraão, o Senhor opera na vida de Abraão ali, e de Abraão vai nascer toda a nação de Israel ali. Então o texto traz isso e mostra, né? E depois começa a genealogia, nós vamos falar daqui a pouquinho, mas enfatizando isso, né? Então Mateus vai trazer Jesus como rei, né? Sim. É muito, muito profundo isso. Já no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a introdução é um pouco diferente. É princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E nós vamos ver isso ao longo dos episódios, que o Evangelho de Marcos ele é muito direto. Sim. Ele não tem introduções, ele não vai, nós podemos até dizer assim, no bom sentido da palavra, florear as ações ali, mas ele é muito direto. Jesus ali indo, curando, ressuscitando, Jesus falando, Jesus pregando. Então, é o trabalho. É, né? O trabalho, né? A ação. O filho do homem, o meu pai trabalha e eu trabalho também. Então Marcos, ele vai trazer ali Jesus e ele escreve o evangelho para os romanos. Mas por que os romanos? Porque era uma das nações dominantes naquele período, né? Então vai mostrar Jesus como o servo, né? Como o Deus trabalhador, né? Aquele que não dorme, que não descansa, né? Há um salmo que Davi escreve assim,
que profetiza sobre o Senhor Jesus, né? E não darei descanso, né, às minhas pálpebras, nem deitarei no meu leito, enquanto não encontrar um lugar para o poderoso de Jacó. Então, mostrando ali profeticamente esse trabalho de Jesus em anunciar a salvação. Então, Marcos vai trazer isso. Já no Evangelho de Lucas, Lucas vai escrever para os gregos. E os gregos, eles eram um povo que era... Eles gostavam muito da humanidade, né? Do corpo, né? De vislumbrar ali, de entender como que o corpo humano funcionava. E Lucas era um médico, né? E ele traz nas minúcias ali sobre a vida do Senhor Jesus, né? Sobre o seu nascimento, nós vamos ver isso, vai relatar sobre o ministério, a sua dor, a crucificação, detalhes sobre a crucificação. Então Lucas vai escrever para os gregos, né? Naquele momento ali. Sim. Tendo, pois, muitos empreendidos por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então, Lucas aqui, ele tem muito cuidado de dizer o seguinte, que tudo aquilo que ele estava narrando, ele ouviu daqueles que presenciaram, que foram os apóstolos. Ele ouviu de todos aqueles que vivenciaram aquilo. Sim. Então, Lucas era como se fosse um historiador, né? Ele foi lá, entrevistou, ouviu de João, ouviu de Pedro, ouviu aqueles que viveram de perto ali, e ele para informar isso. Sim. Então, mostrando isso. Quando nós dizemos aqui que e Lucas vai tratar Jesus como homem. Sim. Né? É interessante porque quando fala de Lucas tratando Jesus como homem, porque ele fala na genealogia, ele apresenta Jesus filho de Adão, né? Mostrando, ele já fala da sua descendência, né, de Adão, justamente isso, vinculando, apresentando Jesus como homem, né? Aquele que nasceu como homem. Exatamente. E, por final, o quarto evangelho, que é o evangelho de João, e é interessante isso, nós até citamos isso, os três evangelhos eles vão ter assim, a preocupação de mostrar ali todos os fatos, né, em que o Senhor Jesus estava presente, também não presente, né, mas todos os fatos ali que aconteceram, mas João ele vai trazer Jesus como ele era e quem ele é, né? E é importante para você que está nos assistindo entender isso. O Senhor Jesus, ele não é apenas um personagem histórico, né? Que viveu há cerca de 2000 anos atrás, né? Que viveu, que foi crucificado, que morreu, mas Jesus, ele é Deus, ele é Senhor, ele é o dono da vida, ele é desde o princípio, e tudo que foi feito por ele e para ele, né? E através dele, e ele venceu a morte. Então João vai trazer essa perspectiva. Então Mateus traz Jesus como rei, Marcos vai trazer o Senhor Jesus como servo, Lucas como homem, e o evangelho de João vai trazer Jesus como Deus. Né? E o versículo, até que foi separado aqui os dois versículos, diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então Jesus é isso, né? É a luz que veio para iluminar as trevas que estavam sobre a vida dos homens, né? Sim. Então nós temos essas 4 primeiras introduções, né? Mas o nosso título do nosso episódio vai falar sobre a genealogia, né? O cuidado, e essa genealogia vai estar em 2 livros apenas, né? No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas. Marcos não vai trazer genealogia por causa dessa rapidez, dessa ação ali de Jesus como servo. João também não traz genealogia, porque João vai trazer o Senhor Jesus como Deus, né? Sim. De eternidade em eternidade ele é Deus, mas esses 2 evangelhos vão trazer isso, né? E eu gostaria, Roberto, que você começasse a falar um pouquinho sobre
a primeira genealogia aí. Sim. A genealogia de Mateus, como está no quadro, no próximo quadro, mostra já desde Abraão a sua descendência. E nós vemos, no início nós falamos das 10 mais próximas, 10 últimas, mas nós vemos em toda ela a linha da promessa de Abraão, nós vemos a linhagem dos reis, cada um com a sua marca, com a sua experiência, com a sua vivência e experiência com Deus, né? Se nós pudéssemos rapidamente, até mesmo citar algumas, resumidamente, até na vida de cada um destes homens que passaram, que fazem parte da genealogia de Jesus, para sermos bem sucintos, né? Por exemplo, Abraão foi o pai da fé, né? Aquele que recebeu a promessa, né? Nós vemos Isaac, o filho da promessa, né? Aquele que por ele se cumpriu na vida né? de Abraão, aquele que não podia ter filhos, né? Isaac, o filho da promessa. Jacó foi aquele que foi o enganador, mas que teve a vida transformada. E nós vemos assim, cada um deles, Judá foi o filho que entrou em dificuldades, mas se converteu e se cumpriu na vida dele. Onde há arrependimento, Deus transforma e cumpre a sua promessa, né? Pérez é aquele que foi filho, resultado de uma situação muito difícil, mas Deus cumpriu a sua promessa na vida dele. Uma coisa que chama atenção também na descendência de Jesus, porque era muito, como você disse anteriormente, o primogênito que seguiria a linha. Não era comum, não se citava na genealogia mulheres. E nós vemos na genealogia de Jesus a figura de 2 mulheres, né, que através da fidelidade a Deus, o Senhor fez questão que elas fossem mencionadas e de uma importância muito grande na história, né? Nós vemos o exemplo de Raabe, aquela que estava em Jericó né, ela guardou os espias e teve a vida transformada, né? E através de Raabe, quer dizer, ela se casou, teve filhos, né? E ela faz parte da descendência de Jesus. Ruth também, né? É outra que casou-se com Boaz. Boaz que foi bisavô de Davi, né? Então nós vemos mulheres. A mulher de Urias também, Betseba, né, que a Bíblia diz através da mulher de Urias. Então nós vemos personagens relevantes que o Senhor faz questão que elas fossem citadas. E é importante essas 2 que Deus cita o nome, porque elas não eram israelitas. Sim. Né? Elas eram gentílicas, né? Gentias, né? E até apontando profeticamente para a vida da igreja, né? A salvação viria para um povo que andava em trevas, né? Que é a igreja. Israel rejeita Jesus como Messias, mas agora um povo o aceita como Salvador. Então, Raabe, né, ela vive essa experiência porque com um fio de escarlate, né, que aponta profeticamente também para o sangue de Jesus, né? Ruth vai viver esta bênção também porque Boaz foi o remidor de Ruth, né? E Jesus foi o remidor da igreja. Então nós vamos ver, às vezes a gente vamos ler a palavra, Mateus, vamos pular para o capítulo 2, porque a genealogia, mas traz muita riqueza, mostrando aqui todas as experiências, os reis que estavam aqui, né? A profecia sobre Zorobabel, lá no verso 13, porque Zorobabel, lá Zacarias vai profetizar, né? Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, né? Sim. Então nós vamos ver que cada um desses personagens aqui, como você está falando, vai trazer também nuances proféticas da vida do Senhor Jesus, né? Sim. E mostrando também, pastor Alex, que a humanidade de todos eles tiveram erros, todos eles tiveram falhas, mas Deus opera na vida de homens falhos. E assim como eles
participaram da genealogia de Jesus, dentro da linha profética, a igreja hoje, ela não é composta de pessoas diferentes, falhos também, mas Deus tem seguido a sua linha, né, da profecia, da igreja, como você disse, que não composta de homens perfeitos, mas de homens obedientes, pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus. Então, aquele que, mesmo sendo falho, mas que se coloca na presença de Deus, onde há arrependimento, há um propósito de servir ao Senhor, de viver na presença do Senhor, quer dizer, Deus cumpre na vida de cada um a sua vontade. Glória a Jesus. Mas, Roberto, como o nosso tempo ele é muito escasso, nós vamos... mas nós até aconselhamos os irmãos a lerem, a buscarem essas informações que são maravilhosas para a nossa vida. Eu gostaria que passasse o próximo quadro, que já está aqui, não, pode voltar, fazendo favor, na genealogia de Lucas, né? Porque qual que é a diferença de Lucas para Mateus? Você até citou isso, né? Lucas começa no verso 23 dizendo assim: e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José e José de Eli. Interessante que aqui nesse início, essa expressão que está aqui, como se cuidava, Lucas tem esse cuidado para dizer o seguinte, olha, como se cuidava filho de José, para mostrar o seguinte, olha, ele foi filho de José legalmente, mas Jesus é filho de Deus, né? Sim. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, né? E José de Eli. É interessante que aqui, Eli, na realidade, é o pai de Maria, né? Esse Eli aqui é o pai de Maria. Então, a genealogia começa falando de José, mas agora começa a citar o pai de Maria. Eli de Matá, Matá de Levi, Levi de Melqui, Melqui de Joaná, Joaná de José, e assim sucessivamente. Então nós vamos ver aqui essa forma que foi escrita. Outra diferença é que a genealogia de Mateus, ele começa de Abraão, né? Sim. E ele vai subindo, né? Cronologicamente, o tempo vai passando, em ordem crescente, nós podemos dizer assim, no tempo. Agora, Lucas começa de trás para frente. Ele começa do Senhor Jesus e ele vai regredindo no passado. Mas ele vai passar por Davi. Interessante que ele chega aqui em Davi, ele cita Natã. Natã, filho de Davi, né? Está lá no Velho Testamento, Natã foi um filho de Davi. Então vem a descendência de Maria, e chega ali em Natã, filho de Davi. Em Mateus, a genealogia vai falar de Davi, mas vai falar de Salomão. Então são duas linhagens ali, mas que vão se interceptar, né? Ou tem uma interseção em Davi. Davi ali, então Maria também era descendente de Davi, José descendente de Davi. Mas por duas linhagens diferentes, né? Sim. Por Natã, que foi um filho de Davi, e por Salomão, que foi também filho de Davi, que foi o rei de Israel. Davi e Jessé. E a genealogia continua, porque ela vai até Adão. E é interessante, Adão fala de Sete, né? Porque Caim mata Abel, Deus providencia, se lembra ali de Eva, dá mais um filho, e a genealogia aqui é preservada, né? É o que nós tratamos nos episódios passados sobre a genealogia dos justos, né? A descendência dos justos ali, que vai culminar na pessoa do Senhor Jesus. É interessante porque o que Lucas faz aqui? Ele vai citar o primeiro Adão, porque por Adão o pecado entrou no mundo, mas pelo segundo Adão, que é o Senhor Jesus, né? O pecado ele foi retirado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é interessante isso, então nós vamos ver essas nuances aqui. Mas já chegando ao final, eu gostaria que passasse o outro quadro. Essa tabela aqui, Roberto, ela mostra aqui a comparação das duas cronologias. E nós vamos ver, né? Lucas, nós colocamos aqui até na ordem crescente novamente, né? Começa lá de trás para frente, né? Adão, Sete, Enos, Cainã, e vai descendo. Aí nós temos aqui Abraão nas duas genealogias, né? Abraão, Isaac, Jacó, Judá, e nós vamos prosseguindo, e nós vamos chegar aqui em Davi também, as duas intercessões,
mas ali Natã e Salomão, como nós falamos, né? Vai continuar até chegar aqui José, marido de Maria. É interessante que Lucas faz essa citação, né? Como nós falamos, Eli ali, ou está com H, ou está com o E, são as pronúncias, né? E a forma de se escrever. Sim. E aqui também termina em José, marido de Maria, ou seja, José, Jacó, Matã, porque aqui é a descendência segundo Davi e Salomão, para mostrar a realeza de Jesus, e a outra genealogia para mostrar a humanidade do Senhor Jesus. Então, esse episódio até traz essa importância, porque nós vamos ver aqui todo esse cuidado de Deus em apresentar ali Jesus, né? Voltando a falar em Mateus como rei, Lucas, Jesus como homem, em Marcos não tem genealogia, mas Jesus como servo, e eu posso até dizer assim, não mais importante, mas o que é o diferencial para as nossas vidas, o Evangelho de João traz Jesus como Deus, né? E para encerrar o episódio, pastor Alberto, eu gostaria até que o pastor deixasse um versículo aqui para nós, né? E uma palavra para aqueles que estão nos assistindo a respeito dessa experiência com Jesus e aquilo que nós vamos falar nos próximos episódios. Sim, eu gostaria de colocar o próximo quadro, que é o versículo de João, capítulo 1, verso 1 a 4, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nós vemos aqui, pastor Alex, em Jesus é o centro de todo o projeto de Deus. E os evangelhos, que significam as boas novas, é esse anúncio ao mundo, ao homem, que Jesus é o Filho de Deus, aquele que se fez carne, que para sentir as nossas dores, para sentir as nossas angústias, para que, levando sobre si também, porque aqui nós estamos começando do nascimento e chegaremos até a sua crucificação, levando sobre si todas as nossas dores, mostrando e dando ao homem, a você que nos ouve, a você que onde não há mais esperança, mostrando que há esperança em Jesus, a salvação, a vida eterna. Jesus é a expressão do amor de Deus, da intervenção de Deus para que o homem pudesse alcançar a vida eterna. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos encerrando o nosso episódio, né, dando início nesse episódio com a cronologia do Novo Testamento. Nós te convidamos a desfrutar, a assistir os episódios passados, a continuar assistindo os próximos episódios, toda a programação da TV no Manaim. Há um leque, né, de conteúdos para a família, falando do Senhor Jesus, falando da salvação, que é o mais importante. A todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Roberto. A paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor a todos.